Pronto, deixando claro que essa aula vai ficar disponibilizada no ambiente virtual de vocês também, certo? Então, nós já falamos aqui, né, antes de começar a gravar, sobre o que pontuamos na aula 3.1, na sessão 3.1, fizemos uma breve revisão. Citamos também o conceito de jurisdição, tá? Falamos que jurisdição é o poder que o Estado tem para resolver os conflitos, e o fim último, né, a finalidade é a pacificação social, certo? E pontuamos também o que vamos falar na aula de hoje, a diferenciação entre jurisdição voluntária, contenciosa, principais características e princípios da jurisdição. E, como estava dizendo, abrem o livro de vocês, o KLS, tá? Que ele está bem pontuado, está bem explicado a aula de hoje. Vamos acompanhar por lá e também por bibliografia complementar. Então, pessoal, a jurisdição, sendo ela um instrumento, um instituto para a pacificação dos conflitos, né, vendo que é proibida a utilização da autotutela de direitos, conforme nós já pontuamos também, é um instituto importantíssimo, né, conforme nós falamos já na última aula. E é, portanto, a solução de conflitos o único objetivo da jurisdição. Só um momentinho aqui que avançou demais. Aqui um pouquinho. E temos como duas características principais da jurisdição ser ela una e indivisível. Como bem pontua Fred Didier, ao falar sobre a adoção pelo nosso sistema de uma jurisdição una, ele diz que, diferentemente do que ocorre na França, e aí é o que eu cito, França, Itália, e sobretudo alguns países da Europa, né, que apresentam um sistema de dualidade de jurisdição, certo? Ao contrário do nosso sistema, que é uma jurisdição una e indivisível, né? E aí Fred pontua que, diferentemente do que ocorre em França, então, na França se tem um sistema de dualidade, certo? E esse sistema adotado tanto pela França como por diversos países europeus apresenta tribunais pertencentes a poderes diversos do Estado, certo? Então, tem-se uma jurisdição, por exemplo, administrativa e uma justiça judiciária, se a gente pode citar, podemos falar sobre esses termos, né? Então, a jurisdição ela é dual, na medida em que a função jurisdicional é exercida, né, por duas estruturas diferentes e independentes, a judiciária e a administrativa. Então, diferentemente do que ocorre em França, por exemplo, não há, em diversos países europeus, não há uma jurisdição administrativa para o conhecimento de causas originárias de atos de administração. Aqui no Brasil, a jurisdição ela pode conhecer de qualquer espécie, de qualquer problema jurídico. Então, que se chega ao Poder Judiciário, o Judiciário tem que resolver. Princípio, conforme nós vimos, da inafastabilidade da jurisdição, certo? E ainda avançando, falar em espécies ou mesmo subdivisões da jurisdição não quer significar que haja mais de uma jurisdição, né? Conforme que nós adotamos aqui no Brasil. Então, trata-se de uma forma simplificada de analisar o Instituto de acordo com as suas características. Então, outra característica, além de una e indivisível, que norteia a jurisdição é o caráter de secundariedade. O que significa isso? Que a jurisdição ela não deve ser a primeira opção. Ela tem que ser sempre o último caminho na busca para a solução dos conflitos. Então, em tese, o direito ele deveria ser realizado sem que houvesse atuação da jurisdição, ou seja, os contratos eles deveriam ser cumpridos, o que nós não estamos vendo, né, hoje,
quem causa um prejuízo a uma outra pessoa deveria, de forma voluntária, indenizar essa pessoa. Aquele que deve alimentos, né, deveria voluntariamente pagar os alimentos, né, prover o sustento dos filhos. Enfim, o direito ele deveria ser realizado sem que houvesse a atuação da jurisdição. Por isso que uma característica também da jurisdição é ser ela secundária, ou seja, de logo não se deveria buscar a resolução pelo Poder Judiciário, né? Primeiro, teria que se ter uma voluntariedade no cumprimento das suas obrigações. Após não deu certo, pronto, vamos acionar o Judiciário. Então, uma característica que deve nortear a jurisdição é também o caráter secundário. E o que nós não vimos hoje, né? O que se tem hoje é que se instaurou um conflito que se tem de logo aqui, vamos levar para o Judiciário. Vamos levar para o Judiciário. Então, por exemplo, se tem uma batida de carro hoje na rua, uma colisão de carros, muitas vezes não se tentam chegar num acordo, né, entre as partes, muitas vezes já aciona o Judiciário para a resolução do problema, né? Então, somente se houver o esgotamento das vias extrajudiciais, por exemplo, a conciliação ou a mediação, é que deve ser utilizada a via da jurisdição, tá? Para se ter a composição da lide. Então, essa característica muitas vezes é, de certa forma, ignorada por uma cultura demandista. Foi aquilo que eu acabei de citar, né? Mencionando o exemplo da colisão entre carros numa rua, por exemplo. Então, essa cultura demandista, onde tudo que se tem de litígio se leva logo para o judiciário, e aí acaba assoberbando, acaba pesando a máquina judiciária, né? Isso é bem prejudicial. Então, é importante salientar que primeiro deve existir o esgotamento das vias extrajudiciais, a tentativa de conciliação, de mediação, e aí, não dando certo, é que se buscasse o poder judiciário, né? Então, essa característica muitas vezes é, de certa forma, ignorada, né? O que motiva o ajuizamento de inúmeras ações, mesmo que não esgotadas as vias administrativas. E aí tem-se algumas situações que têm sido consideradas pela legislação e pela jurisprudência. No habeas data, por exemplo, um remédio constitucional, exige-se o prévio esgotamento de vias administrativas. Então, se um órgão, por exemplo, recusou a liberar uma documentação, falando aqui a grosso modo, né, rapidamente, de logo entrar com habeas calma, né? Então tem que esgotar as vias administrativas para o ajuizamento desse remédio constitucional. Do mesmo modo, em ações previdenciárias, o STF tem impedido discussões previdenciárias quando não houve esgotamento das vias administrativas. Então, ainda que não se tenha um benefício negado, por exemplo, na administração, lá no INSS, o cidadão já vai e aciona o Poder Judiciário. O STF tem entendimento no sentido de que, primeiro, deve haver o esgotamento da via administrativa para se depois chegar ao Poder Judiciário. Então, o benefício teria que ser negado, por exemplo, no INSS, né, para se ter a possibilidade de se acionar o Judiciário. Igualmente também na Justiça Desportiva, isso já positivado em lei, né? Então, tem que ter o esgotamento da Justiça Desportiva para se depois se chegar ao judiciário. Isso nós temos exemplos vários, né? No futebol, enfim, nos esportes, atletismo, natação, nos esportes olímpicos, né? Primeiro se tem o esgotamento da via da justiça desportiva na via administrativa para só após chegar ao poder judiciário. Pessoal, no entanto, existem vários atos jurídicos da vida no dia a dia, né, da vida particular, que vai ultrapassar o limite privado para o limite público, né? E isso para o interesse público, desculpa. E isso, né, até é o motivo do direito processual ser um direito público, né? Porque se passa a ser um interesse público, neste caso.
E aí que nós temos a jurisdição contenciosa, né? Que é uma espécie de jurisdição mais tradicionalmente, segundo a lição de Câmara, conhecida. É aquela por meio da qual se pacificam os conflitos existentes entre os jurisdicionados. Então, tal pacificação de conflitos se dá basicamente pela imposição de uma solução às partes envolvidas. Exemplo simples, se tem um inadimplemento contratual, as partes procuram o Poder Judiciário, se tem uma lide, né, se tem uma parte autora, se tem uma parte requerida, e o juiz vai dar uma solução para esse caso. O que é isso? Jurisdição contenciosa. Então, pessoal, basicamente, o juiz vai impor o direito aplicável à situação que foi levada a ele, né? Geralmente por meio de sentença, aí pode ser também a decisão interlocutória, enfim, em manifesta substituição à atuação das partes litigantes. Então, o terceiro imparcial agora, né, o juiz, o Estado juiz, pacificando os conflitos. Então, se tem, neste caso, que o juiz vai impor o direito para as partes. Né? As partes não mais vão poder atuar. Nesse caso, atuar no sentido de resolução de demanda. Nesse caso, é o juiz, né, que vai por fim ao litígio, geralmente por sentença, tá? E nos tribunais por acordo. Então, essa é a espécie de jurisdição mais tradicional, né? É aquela é a função do Estado que se tem para resolver os conflitos, né? É o juiz atuando para a pacificação social. Dá-se o nome disso de jurisdição contenciosa. Igualmente, José Piovenda, ele afirma que predomina atualmente o conceito de que a característica da atividade jurisdicional é o de ela uma atividade de tornar efetivo o direito reconhecido, o que se faz através de sentença. Então, como o Estado não permite ao particular fazer justiça por suas próprias mãos, vedada aí a autotutela, deve este recorrer ao poder público para examinar o seu direito. Pronto. Então, é o Estado juiz atuando para pacificar os conflitos. Então, o juiz substitui o particular na atividade de examinar e decidir qual direito em um caso determinado. Então, conceito simples de jurisdição contenciosa. Na jurisdição contenciosa, nós temos alguns requisitos. Quais são eles? Existem partes, parte autora, parte ré, tem-se uma sentença traumática na qual vai favorecer uma das partes. Traumática porque para uma parte não vai ser tão boa, né? Para outra, sim. E vai sempre existir a litigiosidade, certo, pessoal? Então, são algumas características interessantes e importantes da jurisdição contenciosa, certo? Então, primeiro, se tem a existência desses polos antagônicos, né? Ou seja, há uma lide, há duas partes, autor, réu, em regra, né? Existe um processo judicial, uma sentença, certo? É substitutiva, porque substitui a vontade das partes, tá? E uma sentença é proferida, é prolatada por um juiz, certo? Então, nesse tipo de jurisdição, que é a jurisdição contenciosa, certo? Vai imperar vai existir, na verdade, a imperatividade, certo? O magistrado vai impor o resultado independentemente da anuência das partes. E aqui entra vários outros princípios, conforme nós estudamos nas aulas passadas, como o princípio da imutabilidade, substitutividade, etc. Em contraponto, nós temos a jurisdição voluntária, pessoal. Na jurisdição voluntária, olha que interessante, previsto lá no artigo 719 seguintes do novo Código de Processo Civil, peço a vocês que abrem aí o código de vocês, tem dizendo o seguinte, no artigo 719,
quando este código não estabelecer procedimento especial, rege os procedimentos de jurisdição voluntária às disposições constantes dessa seção. Então, pessoal, vamos voltar a esse artigo mais à frente. No entanto, segundo Alexandre Câmara, na jurisdição voluntária há determinados negócios jurídicos que apenas se aperfeiçoam com o ato jurisdicional que os complemente, certo? Desculpa. E, na verdade, na jurisdição voluntária, se tem que uma concentração maior nas ações, se podemos dizer assim, que não precisa, na verdade, de um ato jurisdicional que vai complementá-las, certo? Então, o que se nota nas demandas de jurisdição voluntária é, na verdade, uma também obrigatoriedade, certo? Por que obrigatoriedade, sendo que a jurisdição é voluntária? Porque advém da lei, certo, pessoal? Então, essa obrigatoriedade é uma obrigatoriedade legal de atuação da jurisdição. Então, para alguns casos, conforme nós lemos aqui no artigo 719, que diz o quê? Quando este código não estabelecer procedimento especial, rege os procedimentos de jurisdição voluntária às disposições constantes dessa seção. Então, se tem aqui uma obrigatoriedade legal de atuação da jurisdição, porque apenas em alguns casos é que se vai ter a jurisdição voluntária. Então, essa obrigatoriedade decorre de previsão legal. De igual forma na qual um legislador, ele vai condicionar o efeito jurídico de determinadas relações jurídicas, e aqui lembra o ensinamento do professor Daniel Amorim Assunção Neves, né? Ele diz que essa obrigatoriedade é decorrência exclusiva de uma previsão na lei, né? Significando uma opção do legislador de condicionar o efeito de determinadas relações jurídicas, em razão de seu objeto ou de seus sujeitos à intervenção do juiz. Né? Então, será levado, conforme Alexandre Freitas Câmara cita aqui também, na jurisdição voluntária há determinados negócios jurídicos que eles vão se aperfeiçoar com um ato jurisdicional que vai complementá-los, certo? Então, o legislador ele vai atribuir ao juiz, ao magistrado, uma importante função que se refere à administração pública aí, porque é o juiz, né? A administração de interesses privados. Olha que interessante. O juiz fazendo uma espécie de função administrativa, não mais uma função jurisdicional. E é aí que se dá o nome de jurisdição voluntária. Exemplos. Hipóteses de haver filhos incapazes, é proibida a via administrativa, devendo o divórcio ser processado necessariamente perante o Poder Judiciário. Nós temos que divórcio hoje, né, pode ser feito em cartórios, certo? Extrajudiciais, né? No entanto, algumas especificações têm que ser obedecidas. Tem filhos incapazes, né? Pronto, não pode ser feito no cartório. Tem que se passar pelo crivo do Poder Judiciário. Não há litígio. Oi? Alguém falou? Quando não há litígio. Boa, Carmelito, né? Boa. Aí pronto, ótimo, ótima observação. Porque é o seguinte, apenas se leva ao magistrado, e aí o legislador que atribuiu isso, a administração pública dos interesses privados, né? O magistrado vai exercer uma função administrativa, né? Ele vai, na verdade, o órgão público, né, administrar os interesses privados. O exemplo é o casamento, né? O casamento.
Então, se tem... Deixa eu aceitar mais alguns colegas que estão chegando aqui na aula. Pronto. Se tem, né, esses atos de jurisdição voluntária, nada a ver com os jurisdicionais, certo? Então, nesse caso, não se visa a jurisdição voluntária a atuação do direito, mas sim a criação de situações jurídicas, certo? Na verdade, não há um conflito de interesses, não há lide, conforme nosso colega Carmelito acabou de dizer, né? No entanto, um negócio com a participação do magistrado, do juiz, certo? Também não há um caráter substitutivo da vontade das partes. Na jurisdição voluntária, por exemplo, não há interessados. Na verdade, desculpa, não há partes, há interessados, né? Não existe coisa julgada, né? Se tem um procedimento, não um processo. Enfim, conforme eu falei, e está projetado no slide, não existe uma lide, né? Não há um conflito de interesses, há apenas um negócio com a participação do magistrado, atuando como um administrador, né? Então, há apenas um negócio jurídico com a efetiva presença do juiz. Nessa jurisdição, não é conveniente falar em partes, mas em interessados. Então, exemplo, os pedidos que tramitam pelo procedimento comum de jurisdição voluntária estão regulados lá pelo artigo 725 do novo Código de Processo Civil. E o que diz o artigo 725? Vocês podem até conferir, né? Diz assim: processar-se-á na forma estabelecida nesta seção o pedido de... Aí tem os incisos, emancipação, subrogação, alienação, enfim, expedição de alvará judicial, homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor. Pronto, se tem aqui a regulação da jurisdição voluntária, certo? E quais seriam exemplos de procedimentos especiais de jurisdição voluntária? Nós temos a notificação, a interpelação, e aí previsto lá no artigo 726, nós temos a homologação de divórcio e separação consensual, homologação de extinção consensual de união estável, alteração consensual de regime de bens do matrimônio, abertura de testamento. Então, pessoal, por exemplo, um casal, eles se casaram, né, em 2016, ponto. E deste casamento adveio um filho, né, 2016. 17, 18, 19, 20, 4 anos a criança tem. Como tem um menor, como tem um incapaz, esse divórcio não vai poder ser processado no cartório. Na verdade, ele não vai poder correr em cartório. O que se tem aqui é uma obrigatoriedade, e aí lembra do início da aula que nós falamos aqui, dessa característica da jurisdição voluntária, a obrigatoriedade que se tem pela previsão legal. Então, por essa obrigatoriedade é que essa ação será levada para o Poder Judiciário e não vai poder correr no cartório extrajudicial. Uma outra exceção também na jurisdição voluntária é aquela prevista no artigo 747 do novo Código de Processo Civil. Quem puder, abre aí o artigo 747 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: a interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou pelo companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo representante da entidade que se encontra abrigado interditando, pelo Ministério Público. E tem o parágrafo único, que é bem interessante, A legitimidade deve ser comprovada por documentação que acompanha a petição inicial. Na verdade, é um tipo de jurisdição voluntária, mas que pode assumir um caráter de jurisdição contenciosa, um caráter contencioso, se a pessoa a quem se atribui a incapacidade para administrar seus bens ou para praticar os atos da vida civil questionar a ação, impugnando a alegada incapacidade. Então, a pessoa a quem se atribui a incapacidade para administrar o bem, essa pessoa é interditada. E ela consegue provar que essa incapacidade está afastada,
que não existe essa incapacidade, que ela é totalmente capaz de praticar os atos da vida civil, pronto, se tem agora uma jurisdição contenciosa, ou seja, não se tem mais na verdade, agora se tem uma lide, né? Antes não se tinha uma lide, agora se tem uma lide, certo? Porque vai se contestar essa interdição, obrigatoriamente vai gerar partes, vai gerar lide, vai gerar um processo, tá? Após isso vai se ter uma sentença, terá também coisa julgada, né? Presença de uma ação, certo? E a jurisdição vai atuar para solucionar um conflito de interesse, para pacificar, certo? Para se ter a pacificação social. Avançando, qualquer dúvida vocês podem falar. Avançando ainda, agora falando no tocante sobre a natureza jurídica da jurisdição voluntária. E aí nós temos duas correntes doutrinárias. A primeira corrente, que é a liderada por Keovenda, considera como clássica ou administrativista, né? É uma concepção clássica agora, a primeira corrente da jurisdição voluntária. Essa teoria clássica, que nós falamos também chamada de teoria administrativista, o juiz não exerce atividade jurisdicional na jurisdição voluntária, certo? O juiz ele vai exercer, portanto, uma atividade administrativa, certo? O juiz como administração pública de interesses privados, certo, pessoal? Então, essa teoria, essa corrente, entendia que o procedimento de jurisdição voluntária, conforme está projetado, não é uma atividade jurisdicional, tendo em vista que trataria de atividade administrativa do Poder Judiciário, né, de mera administração pública de interesses privados, conforme eu comentei com vocês. Em contrapartida, nós temos a corrente denominada jurisdicionalista. E aí ela é defendida pelo mestre Calmon de Passos, Ovidio Batista, Leonardo Greco, que entende os procedimentos de jurisdição voluntária, eles são judiciais, pois ainda que não exista, a princípio, um conflito de interesses, tem a potencialidade de se criarem litígios no curso dessa demanda. Lembra aqui que eu falei da exceção na jurisdição voluntária, do artigo 747, no qual o interditando ele pode contestar a incapacidade, né, dizendo que ele é capaz para a prática dos atos da vida civil? Nesse caso, se adequa perfeitamente a essa corrente jurisdicionalista, na qual, mesmo que não se exista ainda um conflito de interesses, tem a potencialidade de se criar um litígio de interesse no decorrer da demanda, certo? Na jurisdição, nesse tipo de jurisdição, o juiz efetivamente exerce a atividade jurisdicional. Outro ponto interessante que deve ser mencionado, e está no livro de vocês, é que, a favor dessa corrente, ela consiste na existência de partes, no sentido processual, também de imparcialidade do Estado, coisa julgada, que vai caracterizar a atividade jurisdicional, não obstante a inexistência a princípio de uma lide, certo? Então, por exemplo, numa ação de alimentos, tá? Que depois de um tempo pode-se ter uma revisão de alimentos, né? Então, poderia se criar uma lide, mesmo que antes se tenha um consenso, um acordo. Então, essa é a visão jurisdicionalista da jurisdição voluntária. É uma outra corrente totalmente oposta da teoria clássica ou administrativista. E os procedimentos de jurisdição voluntária geram coisa julgada material? Né? Nós falamos sobre coisa julgada formal e material. Como nós já falamos sobre isso, a estabilidade de decisões judiciais ocorre da impossibilidade de apresentação de novos recursos. Tá? A seguir, nós temos aqui um esquema que aborda as formas de resolução de conflitos. Nós já falamos de todas elas. Nós temos os meios alternativos de resolução de conflitos, e aí temos a conciliação, a mediação extrajudicial, a arbitragem,
né? E aqui positivada pela lei de arbitragem. Nós temos também a jurisdição, agora voluntária e contenciosa. Lembra que antes nós falamos apenas dos meios alternativos de resolução de conflitos e da jurisdição. Agora, nós citamos a jurisdição tanto voluntária como a contenciosa e suas características. Mas lembrando aqui, muitas vezes uma atividade considerada até mesmo administrativa, ela seria de fato uma atividade jurisdicional. Considerando essas condições, teria-se uma coisa julgada material? O antigo Código de Processo Civil, está no livro de vocês, inclusive, podem acompanhar, apresentava no seu artigo 1111 um dispositivo que asseverava a possibilidade de modificação de sentença sem prejuízo dos efeitos produzidos, se houver circunstâncias supervenientes que autorizem a modificação. No entanto, o novo Código de Processo Civil não reproduziu tal dispositivo, fazendo com que a doutrina ela faça essa reflexão a respeito das decisões fazerem coisa julgada material, ainda que por meio de uma jurisdição voluntária. Então, antes se tinha positivado essa condição especial na jurisdição voluntária. Agora, com o advento do novo Código de Processo Civil, não se tem. E a doutrina que vai se debruçar a respeito das decisões fazerem coisa julgada material ou não por meio da jurisdição voluntária. Avançando, nós temos aqui a lição preciosa do professor Fred Didier, que diz o seguinte: se até mesmo decisões que não examinam o mérito se tornam indiscutíveis, está lá no artigo 486, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, muito mais, olha interessante, muito mais razão haveria para que as decisões de mérito proferidas em sede de jurisdição voluntária também se tornassem indiscutíveis pela coisa julgada material. Antes se tinha essa previsão, agora não se tem essa previsão, vai caber à doutrina e à jurisprudência se debruçar sobre a matéria. E a doutrina mais abalizada também, nesse caso, aduz o seguinte, que se até mesmo decisões que não examinam mérito se tornam indiscutíveis, previsão lá do 486 do novo Código de Processo Civil, parágrafo 1º, muito mais razão haveria para que as decisões de mérito proferidas em sede de jurisdição voluntária também se tornassem indiscutíveis pela coisa julgada material. Então, Fred defende essa possibilidade. Ada Pellegrini Grinover Marcato reconhece também 3 características de jurisdição voluntária, certo? São elas: os atos meramente receptivos, simplesmente certificantes ou pronunciamentos judiciais, né? Na verdade, verdadeiros pronunciamentos judiciais. Então, a doutrina indica 3 características, 3 categorias, na verdade, de órgão da jurisdição voluntária, né? 3 categorias, né? Desculpa. A doutrina indica 3 categorias de órgão da jurisdição voluntária. Primeiro, atos meramente receptivos, atos de natureza simplesmente certificantes e verdadeiros pronunciamentos judiciais. Então, o juiz, atuando segundo as correntes que foram apresentadas, né, uma delas como administrador público dos interesses privados, né, apenas certificando, recebendo as demandas e pronunciando, né, na verdade, emitindo verdadeiros pronunciamentos judiciais. E aqui, avançando, qualquer dúvida, pessoal, pode me perguntar. Seguindo, avançando aqui, nós temos algumas características da jurisdição voluntária. Primeiro, nós já falamos sobre ela. Oi, pode dizer. No entendimento aí, a jurisdição voluntária aí, é voluntária ou não? Porque eu tava lendo aqui, você citou Leonardo Greco, eu tava lendo aqui, eu tô com o livro dele aberto aqui, ele declara que a jurisdição voluntária ou de voluntária não tem nada. Frase dele aqui, ó. Abro aspas aqui para Leonardo Greco. Por isso dizer que a jurisdição voluntária não é voluntária, Leonardo Greco. Fred Didier também tem um comentário a esse respeito aqui, o outro tá aberto aqui. Mas eu tava vendo aqui,
prevalece a doutrina brasileira a concepção de que a jurisdição voluntária não é jurisdição, mas a administração pública de interesses privado feito pelo poder judiciário. Dá mais uma explicadinha nesse conceito aí de jurisdição aí voluntária aí, que eu tô meio voando nele. Pronto, perfeito, Cleber. Isso é porque a gente começou falando aqui, talvez você tenha chegado depois, mas inclusive eu citei o professor Leonardo Greco aqui, e ele afirma exatamente o que você acabou de dizer aí, certo? A argumentação é que os procedimentos de jurisdição voluntária, na verdade, são judiciais. Né? Ele entende perfeitamente, né, de que a jurisdição voluntária é também uma jurisdição, ela também é judicial, pois se tem um litígio, uma potencialidade de se criar um litígio. Né? O professor Calmon de Passo também defende essa concepção. Né? E aqui foi apresentada duas visões e duas correntes da jurisdição voluntária. A primeira, a administrativista, certo? Defendida por Chiovendo, e a segunda, que nós já apresentamos aqui agora, que é a denominada jurisdicionalista, né? Totalmente opostas uma da outra. A primeira, a administração pública atuando, né, no tocante aos interesses privados, né, se faz a administração pública de interesses privados, certo? O Estado impõe que aí haja a participação de um órgão público, certo? Para administrar esses interesses privados. A atuação do magistrado atribuída pela lei, né, se refere basicamente, e igualmente você acabou de dizer aí, nessa administração dos interesses privados. É uma espécie de função administrativa. Em contraponto, nós temos a corrente, né, jurisdicionalista, né, alguns chamam também pela teoria revisionista, né, que apesar de contar com as peculiaridades da jurisdição contenciosa, na jurisdição voluntária, o juiz ele vai exercer atividade jurisdicional, certo? Porque se tem, nas palavras de Donizete, uma potencialidade de criar litígios no curso da demanda. E aqui eu citei até o exemplo do interditando, né? E a argumentação é que se tem que, por essa visão, por essa corrente, existe partes, né? Em contraponto à corrente anterior, que não se teria partes, sim interessados, né? Se tem agora imparcialidade do Estado, coisa julgada. Então, aqui eu apresentei as duas correntes para vocês, certo? Inclusive, né, até mesmo citando posicionamento de diversos doutrinadores acerca da matéria. E lá no início da aula, nós falamos também sobre uma característica interessante da jurisdição, que é ela ser una e indivisível, diferentemente de alguns países da Europa, né, citando, conforme Fred falou em seu livro, né, disse em seu livro, diferentemente da França, né, e aí eu acrescento da Itália e de alguns países europeus, né, que se tem uma jurisdição dual, né, uma jurisdição administrativa e uma jurisdição, se podemos dizer, judicial. Né? Então, são essas corretíssimas as concepções, tá perfeitamente, e tudo de acordo com o que eu acabei de citar e acabei de colocar em aula. E avançando... Oi, diga. Aqui um ponto de vista de Leonardo Greco aqui, ele diz que ocorre que a função jurisdicional se resume a solucionar litígios reais ou potenciais, também tutelar interesses dos particulares, ainda que não haja litígio. E é a função tipicamente jurisdicional, desde que exercida por órgãos e funcionários revestidos de garantias necessárias a exercer essa tutela com absolutas independência e impessoalidade, exclusivamente no interesse dos seus destinatários. Perfeito. Tradução aí da teoria jurisdicionalista. Conforme nós acabamos de falar, né? Também o entendimento de Calmon de Passos, de Donizete, né? Nós temos perfeitamente o que Greco falou aí. Seria, como eu falei no início da aula,
essa jurisdição judicial, ou seja, nada é afastado do poder judiciário. Ele deve, chegou a demanda, não importa, pronto, não há, pronto, existem partes, existe uma ação, existe processo, certo? Então, existe na verdade, várias características da jurisdição contenciosa, perfeitamente irretocável, tradução aí, conforme você acabou de ler, da teoria jurisdicionalista ou teoria revisionista, em contraponto à teoria administrativista ou teoria clássica, que defende o oposto dessa teoria jurisdicionalista, certo? E também falando sobre, na verdade, vamos continuar aqui agora falando sobre as características da jurisdição voluntária, e aqui já citamos, né, a característica da obrigatoriedade, né, que decorre exclusivamente da previsão legal, né, significa que o legislador condiciona essa questão, né, ou seja, a doutrina vai entender que, ao menos em regra, essa jurisdição ela não tem nada de voluntária. Quem fala isso também é até o professor Daniel Neves, né? Ele afirma que, apesar do nome jurisdição voluntária, de voluntária ela não tem nada. E aí ele vai afirmar que, pelo contrário, ele afirma, né, o que se tem das demandas de jurisdição voluntária é a obrigatoriedade, exigindo a intervenção do Poder Judiciário, que aí entra até nas lições de Leonardo Greco, né? Ou seja, tem-se a obrigação da intervenção do Poder Judiciário, ou seja, de jurisdição voluntária não se teria nada, né? A jurisdição voluntária, ela exige uma obrigatoriedade legal da atuação da jurisdição. Citamos até o artigo 719 do novo Código de Processo Civil. E aqui, conforme está no slide, nós temos aqui algumas questões levantadas até pelo livro de vocês, é interessante a gente comentar, né? A jurisdição voluntária, literalmente voluntária, já citamos aqui que de voluntária não se tem nada, né? Tendo em vista essa obrigatoriedade, né? Ou seja, deixa eu adicionar aqui na turma, pronto. Ou seja, trata-se efetivamente de uma opção da parte procurar ou não o Poder Judiciário? Não, é obrigatório a procura do Poder Judiciário. No artigo 719 e seguintes, vocês vão poder ver todas essas questões. Então, a resposta é manifestamente negativa, Clebson. Isso tudo que você lê em Leonardo Greco. A obrigatoriedade, ou seja, de voluntária, a jurisdição não tem nada. Não se trata de uma opção da parte, ela é obrigada a procurar o judiciário. O Poder Judiciário é obrigado a intervir nessa questão. Isso, claro, quando há previsão legal, quando a lei vai exigir. Então, a jurisdição voluntária não tem nada de opcional. É uma outra característica da jurisdição voluntária, dotada de obrigatoriedade, certo? Outra característica marcante é o juízo de equidade, previsto lá no artigo 723. Se vocês puderem até abrir, é interessante. Aqui 723. Daqui a pouco eu vou comentar sobre ele. Então, no juízo de equidade, o juiz não está obrigado a observar critério de legalidade estrita, ou seja, ele não é obrigado a seguir estritamente o que vem impondo a lei, mas ele pode julgar de acordo com a equidade. Nós falamos isso até, salvo engano, foi na terceira ou na segunda aula da unidade 1, né, sobre a equidade. Então, ela poderá, ao contrário da regra existente para a jurisdição contenciosa, adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Então, em cada caso, o juiz, né, viu que na jurisdição voluntária, por exemplo, naquele caso, o justo não é o que está na lei, pronto. Ele não está obrigado a observar o critério de legalidade estrita, certo, pessoal? Agora se vem a leitura do artigo 723, vocês podem acompanhar aí, ó.
Diz assim: o juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias. Lembrando que nós estamos falando aqui de jurisdição voluntária, tá? E os casos estão previstos no artigo 719 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Então, diz assim o 723. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias. E o parágrafo único assevera aqui: o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar, em cada caso, a solução que considerar mais conveniente ou oportuna, certo, pessoal? Então, em cada caso concreto, o juiz pode adotar uma solução que ele achar mais oportuna ou justa. E a doutrina vai entender esse artigo como uma possibilidade do juiz se valer desse juízo de equidade na solução das demandas, certo? E aqui o que se tem é uma grande discricionariedade do magistrado, certo? Aqueles que defendem a teoria administrativa da jurisdição voluntária, né, exercida pelo juiz, a previsão analisada afasta o princípio da legalidade. A lição de Daniel Neves, né, ele afirma que permitindo que o juiz resolva, inclusive, contra a letra da lei, né, dizendo ele que, para aquele caso, é mais oportuno, conveniente o afastamento da lei e a aplicação do entendimento dele. E é interessante também asseverar que essa discricionariedade é grande na resolução da demanda pelo magistrado, não significa dizer que essa característica, obviamente, vai levar à natureza administrativa da jurisdição, vai levar a essa corrente... Ô, Vinícius. Diga, Aldeci. Então, no caso aí, o juiz pode tomar uma decisão que pode beneficiar uma outra parte. Perfeito. Já que ele não vai no princípio da legalidade. Perfeito. Lembra que a gente está falando aqui de jurisdição voluntária, certo? E os casos, podemos dizer Digamos que uma parte seja amiga dele ou coisa semelhante assim. Não. O juiz é imparcial, né? Nesse caso, lembra que nós estamos falando de jurisdição voluntária, previsto lá no artigo 719. Ou seja, os casos de jurisdição voluntária vai ser previstos por lei. E nesses casos é que nós chegamos aqui agora, nessa outra característica marcante da jurisdição voluntária, que é o juízo de equidade, previsto lá no 723. Então, para os casos de jurisdição voluntária, né, se tem essa possibilidade do artigo 723, na qual o juiz ele pode, na verdade, o juiz ele não é obrigado a observar o critério de legalidade estrita e ele pode adotar, segundo o seu entendimento, uma solução que ele ache mais conveniente, oportuna ou até mesmo justa para o caso concreto, nos casos de jurisdição voluntária, tá? Jurisdição contenciosa, nós falamos no outro ponto, ok? Então, para esses casos do juízo de equidade, é o que o juiz tem de grande discricionariedade, né, para atuar, né? Ou seja, ele pode afastar o princípio da legalidade e resolver, inclusive, contra a letra da lei. Lembrando que tem que estar presente também os princípios, né, da imparcialidade do magistrado, do juiz natural, enfim. Ô, Vinícius. Oi. Então, no caso aí, o artigo 725 do Código de Processo Civil, o que está contido nos incisos ali é o que abrange as questões da jurisdição voluntária, né? Inciso 1º, emancipação; inciso 2º, subrogação; inciso 3º, alienação, arrendamento, oneração; inciso 4º, alienação, locação, e por aí vai. É isso? 726 também, e vai seguindo, né? Beleza. Não, porque senão, igual a pergunta de guia aí, senão dá para dar o 723 aí, se for mal interpretado, ele pode alocar aí para qualquer tipo de caso, né? E o que não é permitido. Perfeito. Lembra que logo no início, né, nós falamos que se tem uma nova disposição, né? Se vocês olharem o 719, tem lá um novo capítulo,
que diz assim, ó, dos procedimentos de jurisdição voluntária. Por isso que eu estou chamando bastante atenção para não confundir. Agora, esse capítulo aí vai tratar sobre jurisdição voluntária. E para a jurisdição voluntária, se tem a aplicabilidade do artigo 723 do novo Código de Processo Civil. Beleza? Certinho? Então, ficar bem atento a essas questões. E aí eu tomei até o cuidado de fazer essa divisão na aula de hoje. Falar primeiro da jurisdição contenciosa para depois falar da jurisdição voluntária. Então, ainda, né, na jurisdição voluntária, alguns entendem que não há parte, mas sim interessados, nós já falamos, e como a regra é não haver uma lide, realmente não há que se falar em partes, mas em interessados, né? E a jurisdição voluntária apresenta as seguintes características principais. A primeira, aqui, ó, nós temos que é a ausência de lide, certo, pessoal? Não há, em regra, pretensões conflitantes a serem pacificadas pelo Poder Judiciário. Segundo, a obrigatoriedade, exaustivamente falada aqui na aula de hoje, que é o que? A intervenção do Poder Judiciário, ou seja, prevista em lei essa intervenção do Poder Judiciário. É obrigatório nas hipóteses previstas em lei. Temos também o juiz de equidade, que foi o que eu acabei de dizer, né? O juiz está autorizado a julgar mediante os critérios de conveniência e oportunidade, não apenas nos critérios de estrita legalidade. Nós temos também a inexistência de partes. Existem interessados, não há partes, né, com interesses contrapostos, certo, pessoal? Apenas uma revisãozinha de tudo que nós falamos da jurisdição voluntária, certo? Apresentando aqui as características desse tipo de jurisdição. Está também lá no livro de vocês, tá? Essas características, bem importantes, vocês deem uma lida lá no livro de vocês, também na legislação complementar já mencionada. Outro ponto interessantíssimo para falarmos é sobre os princípios que norteiam o Instituto da Jurisdição. Vocês podem ter percebido já, pessoal, que são muitos princípios. E, de fato, os princípios são muito importantes, tá? Os princípios é o que vai nortear toda a atividade das partes, do magistrado, certo? E os princípios estão esculpidos tanto na Constituição Federal, que é a Carta Maior, a Carta da República de 1988, como também do novo Código de Processo Civil e nas demais legislações esparsas, né? Então, é importante o estudo de princípios. Né? Vocês, porventura, após, né, como advogados, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, enfim, né, servidores públicos, a conduta de vocês vai ser norteada pelos princípios esculpidos na Constituição Federal, né? Então, basicamente, né, não é nem do assunto, mas aqui só para relembrar, temos vários princípios que vão nortear a administração pública, com os princípios da moralidade, da impessoalidade, da eficiência. Tem os princípios também que vão nortear a jurisdição, certo? A atuação do magistrado. Enfim, princípios estão aí, ó. São muitos e merecem a nossa dedicação no estudos. O primeiro princípio é a aderência ao território. Princípio da aderência ao território. O que diz esse princípio? A atuação dos magistrados é delimitada territorialmente pela lei. Então, o magistrado ele vai apenas poder atuar nos limites territoriais que a lei vai fixar, certo? E aqui acaba se confundindo um pouco, para ter uma pergunta na aula passada de Cleberson sobre a questão de competência, que vai ser tópico específico da nossa aula nas próximas sessões. Então, grave esse princípio, a aderência ao território. E de logo aí é necessário sabermos que a atuação do magistrado ela é delimitada territorialmente pela lei. Então, os juízes eles só vão poder atuar
de acordo com os limites territoriais que vão ser definidos pela lei. No tocante à competência, mais à frente nós vamos aprender sobre. Avançando ainda, pessoal, nós temos o princípio da investidura, certo? E esse princípio da investidura diz o quê? Que para desempenhar a função jurisdicional, o magistrado deve estar investido na função, integrando, portanto, os quadros do Poder Judiciário. Não é qualquer pessoa que vai poder julgar a demanda que se chega ao Poder Judiciário. Não. É apenas o juiz, aquele que passou no concurso público, certo? Então, somente vai poder desempenhar a função jurisdicional aquele que tenha sido regularmente investido nessa função. Aquele que passou em concurso público, claro, para o juiz de primeiro grau, né? Sabendo que em segundo grau, nos tribunais de justiça, nós temos lá a vaga para o Ministério Público, também para a advocacia, né? Para membros do Supremo Tribunal Federal, não necessariamente precisa ser juiz para ocupar uma cadeira de ministro, né? Enfim, lembrando, né, que ao primeiro grau é necessário fazer o concurso para exercer a função jurisdicional, beleza? Então, é o monopólio do Estado, certo? De exercer a jurisdição. Nós temos também outro princípio importantíssimo, que é o princípio da indelegabilidade. E diz o seguinte, em síntese, o exercício da jurisdição não pode ser delegado, ou seja, transferido para outra pessoa, seja ela pessoa natural ou jurídica. Nesse princípio, é interessante salientarmos que, uma vez que foi fixada a jurisdição para o magistrado, né, seus limites territoriais lá para ele atuar, né, ele que vai ter que proferir, né, ele que vai ter que prolatar as decisões aos processos que forem distribuídos naquela localidade, certo? Beleza, pessoal? E tem-se algumas mitigações a essas previsões, que é, por exemplo, a possibilidade do processo tramitar nos termos do artigo 972 do Código de Processo Civil. Vocês podem até acompanhar aí. Que diz o seguinte, 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência a um órgão que proferiu a decisão recidenda, fixando prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. O que significa esse artigo? É bem interessante e fácil de entender. Nós vimos aqui que o princípio é o do quê? Da indelegabilidade, ou seja, não pode ser transferido para ninguém. Mas, professor, o artigo 972 tem outra previsão, né? Que o relator pode delegar a competência a um outro órgão. Nesse caso, pessoal, é um caso bastante específico. Por quê? Se dá quando a prova que deverá ser produzida, né, o processo está correndo lá no Tribunal de Justiça, né, no tribunal competente, não mais no juiz de primeiro grau. E aí se tem uma prova para ser produzida, por exemplo, prova oral ou uma prova pericial. E os tribunais não possuem estrutura funcional para a colheita dessa prova. O que se tem, então, é o relator, que é um desembargador, por exemplo, ele pode delegar a um outro órgão a competência para, por exemplo, ouvir, né, uma testemunha, ouvir uma parte, né, ter a produção de prova pericial também, certo? Por meio de uma carta de ordem, certo, pessoal? Então, se tem aí uma mitigação a essa possibilidade. Outro princípio interessantíssimo é o princípio da inafastabilidade, né, que nós já estudamos reiteradas vezes, de que a lei não excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça de lesão. Nós temos também o princípio da inevitabilidade, certo? Ou seja, a relação existente entre as partes envolvidas no conflito e o juiz é uma relação inevitável,
né? Uma vez chamado, uma vez procurado o judiciário, o juiz faz parte dessa relação, né? E aí se vai ter uma relação processual, né? Que uma parte não tem que aceitar o que o juiz vai dizer. O juiz apenas determina, né? Expressa a sua vontade, né? Nós temos também o princípio do juiz natural. O princípio é esse: ninguém será processado senão por autoridade com competência expressa e previamente prevista em lei. É um princípio que vai... nós vamos ter que falar, né, depois sobre ele mais especificamente, mas o princípio do juiz natural é de que uma pessoa não pode ser processada, e até falamos desse princípio, né, estou lembrando agora, é de que uma pessoa não pode ser processada senão por uma autoridade competente. E aqui é que, lembra lá que nós falamos no artigo 5º, inciso 37, né, de que não haverá juiz ou tribunal de exceção, ou seja, não pode ser determinado um juiz para julgar determinada causa. Não, tem as competências previstas em lei, certo? Então, é a consecução do princípio do juiz natural, certo? Lembrando também que os tribunais de exceção, juízes de exceção, são vedados pela lei, né, que é a criação de um juiz para julgar uma causa específica de um fato posterior que tenha ocorrido, isso não é aceito, certo? Lembrando que há uma diferença, até o livro de vocês traz isso, para a justiça especializada, que não se confunde com o juiz do tribunal de exceção, claro. Na justiça especializada, que é a justiça do trabalho, a justiça militar, a justiça eleitoral, na qual um julgamento vai ser feito, né, vai ser possibilitado numa jurisdição mais especializada possível, certo? Ou seja, de acordo com as peculiaridades do caso, vai ser para essa jurisdição. Então, por exemplo, corrupção eleitoral. Aí, justiça eleitoral vai ser a especializada para julgar o caso. Litígio decorrente em relações de trabalho. Pronto, indicada a justiça do trabalho para resolver tais conflitos. Certo, pessoal? Ô, Vinícius, Oi, diga. então no caso aí da jurisdição voluntária, se não tiver nenhum tipo de fato superveniente, se torna aí praticamente impossível rever uma decisão de preferida aí pela jurisdição voluntária? Não. Perceba lá que se tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição, né? Na qual, o que se diz o princípio da inafastabilidade da jurisdição? A lei não vai excluir da apreciação jurisdicional lesão, ameaça de lesão. Surgiu uma determinada situação, o juiz ele pode ser, sim, acionado para dirimir o conflito. Lembrando sempre que do princípio da inércia, né, que nós falamos lá no início das nossas aulas, né, na qual o juiz ele não vai poder, de ofício, instaurar uma demanda, instaurar uma lide. Nesse caso, o que se tem é que haja uma espera, né, e que a parte provoque o judiciário para se ter o impulso oficial, né, para se ter o andamento na jurisdição voluntária. Lembrando que esses princípios aqui são os princípios norteadores da jurisdição, certo? Num todo. Aqui agora não apenas mais na jurisdição contenciosa ou voluntária, mas sim para as duas, certo, pessoal? E aqui é interessante lembrar também sobre uma especificação ao princípio da aderência ao território. O que diz esse princípio? Que a atuação dos magistrados é delimitada territorialmente pela lei, ou seja, nos limites do território da qual a lei fixa para a atuação do magistrado, é lá que ele tem que atuar. No entanto, se tem algumas exceções. Por exemplo, lá no artigo 255 do novo Código de Processo Civil, na qual o oficial de justiça ele poderá, em comarcas contíguas, de fácil comunicação, nas que se localizem na mesma região metropolitana, efetuar citações, intimações e penhoras. Então, por exemplo, um oficial que trabalha
em Salvador. Ele precisa efetuar a citação, a intimação, a penhora num determinado processo e para uma determinada pessoa na cidade de Lauro de Freitas, né? Então, se tem uma região metropolitana na qual pode ter essa mitigação a esse princípio da aderência ao território. Então, é interessante fazer a leitura desse artigo 255 do novo Código de Processo Civil, que diz basicamente o seguinte, você pode até acompanhar. A citação por edital será feita, e aí se tem aqui agora os incisos, certo? Belezinha, pessoal? Ô Vinícius, eu já fiz busca e apreensão em Brumado aqui. Pronto, tá vendo aí? Exemplo claro para a gente poder entender com maior facilidade. Valeu pela contribuição, Carlarito. Perfeita a sua colocação. Nos ajuda muito, com casos concretos. Então, exceções previstas à aderência, ao princípio da aderência ao território. Olha bala não, viu, Carmelito? Aqui, pessoal, então, o Tribunal de Justiça poderá, em comarcas contíguas de fácil comunicação, efetuar esses atos de citações, intimações, penhoras. Então, se trata de uma forma de comunicação de ato processual em comarcas diversas daquela que foi emanado o ato jurisdicional a que se está dando cumprimento. Beleza, pessoal? E essa exceção da indelegabilidade, nós já falamos, está prevista lá no artigo 972 do novo Código de Processo Civil. Aula bem tranquila, bem fácil, essa da seção 3.2. Estou à disposição aqui para tirar dúvidas de vocês, para contribuir com qualquer situação. Quem também quiser fazer uma contribuição, está aberto aqui o momento. Se não tiver, a gente vai passar a corrigir as provas. Certo, pessoal? Estou à disposição de vocês. Oi. Vinícius. Oi, Gerlando aqui. Oi, Gerlando. Vinícius, no que diz respeito a essa questão de área de atuação. Sim, Gerlando. Aquele caso do juiz que estava de férias, o juiz substituto concedeu aquele habeas corpus, sei lá o que foi, enfim, e aí ele retorna e impede. Enquadra nisso que você colocou? Pronto, Gerlando. Vamos lá. Ótima sua pergunta, cara. Perfeita a sua colocação aí. E uma dúvida que se tem muito, né? Nós falamos aqui de vários princípios norteadores da jurisdição, né? Falamos, primeiro, da aderência ao território, na qual o magistrado, ele vai ter delimitada territorialmente pela lei essa atuação dele, investidura, indelegabilidade, certo? Inevitabilidade. Pronto, vamos nos ater a esses princípios. Numa comarca em que se tem vários juízes, né? Por exemplo, numa comarca de Salvador, que se tem lá inúmeras varas de relações de consumo, pronto, ou então inúmeras varas criminais, né? Chegou uma determinada situação, o processo ele vai ser distribuído, certo? E por sorteio vai ficar a cargo de um juiz, certo? E aí se entra agora o princípio da investidura, certo? Ele tem que estar investido nos quadros do Poder Judiciário. Indelegabilidade, ou seja, o exercício da jurisdição, ele não vai poder ser delegado, ele não vai poder transferir para ninguém. No entanto, se tem a previsão da substituição, né? Onde um juiz, por exemplo, tirou férias, né? A jurisdição ela não pode ficar vaga, né? O Poder Judiciário ele não para porque o juiz tirou férias, né? Tem-se o que? O substituto. E esse substituto está investido, né, na jurisdição. Ele agora, por fazer parte do quadro do Poder Judiciário, pelo fato do tribunal designar ele para aquela substituição, pronto, né? Ele vai exercer a jurisdição perfeitamente. Agora, a decisão que, porventura, ele venha dar um determinado processo, essa decisão, ela pode ser revista por um outro juiz, por exemplo. Nós falamos o quê? E aí vocês vão até
nós vamos até ver isso mais especificamente, né? A questão de sentença, quando se tem uma coisa julgada material, etc. e tal. O que se tem de um princípio que nós falamos que é o da imutabilidade, né? Ou seja, coisa julgada, formal, material, nós falamos até na última aula sobre isso, né? Então foi o substituto que proferiu a sentença. O juiz titular, quando voltar de férias, vai poder modificar? Não. Isso aí vai ferir a segurança jurídica, né? Vai ferir o princípio da segurança jurídica, que é muito importante, né? Ou seja, as partes vão ficar sem saber o que segue, né? Não. Então, se tem essas especificações. Beleza, Gerlando? Ô Vinícius, no caso da pergunta de Gerlando aí, no tocante a essa questão aí, ele já tinha sido proferida a decisão pelo colegiado. Então, assim, o juiz voltou de férias e retornou à decisão anterior. Só que já era uma decisão do colegiado que um substituto, como é que posso dizer? Um substituto passou por cima de uma decisão de um colegiado. Então, aí, como é que fica a insegurança jurídica nessa questão? Que caso foi esse? É porque eu não. Talvez. Porque ele está citando aí a menção daquele do juiz federal lá que, de uma hora para outra, adentrou lá no processo e soltou e proferiu o mandado de soltura lá do ex-presidente. Já era uma decisão de um colegiado, entendeu? Então, aí que Moro foi lá, aquele balai de gato todo que deu. Pronto, lembrei. É porque não, se foi feita na pergunta, eu não cheguei a ouvir. Mas nesse caso aí, a decisão não foi por um juiz, né? Foi por um desembargador que estava, Isso. não me falha a memória, né? Tem um tempinho já, sei lá, 3, 4 anos. Se não me falha a memória, era o plantonista, não era nem substituição. Isso. Era um plantonista. Depois a decisão foi voltada atrás pela decisão de Gebran Neto. Aí teve uma decisão colegiada, né? Uma decisão do colegiado, enfim. Ali foi uma situação bastante específica, né? Na qual um juiz plantonista que ele analisou o pedido, né? E erradamente, enfim, foi erradamente, na verdade, o que eu digo é que se não teve o cumprimento da decisão, depois alterou a decisão. Na verdade, ali teve muitas coisas erradas, né? Na verdade, teve uma bagunça jurídica ali, se a gente pode dizer sobre isso, né? Não deveria nem acontecer tudo isso, porque na legislação, enfim, nos regimentos internos do tribunal, tem todas as especificações e as previsões. Mas é um caso até interessante para se poder, né, debater, ser fruto até de uma discussão, analisando todos esses princípios, né, de investidura, da inevitabilidade, indelegabilidade, inafastabilidade da jurisdição, enfim. Mas bem aí, Vinícius, um desembargador plantonista, ele pode suplantar uma decisão de um colegiado? Não, aí é isso que eu estou dizendo, né? Foi uma questão bastante específica naquele caso, porque aí, diferentemente do que nós estamos tratando aqui, lá é de natureza criminal, né? Uhum. E deve-se também analisar o que dispõe o regimento interno do Tribunal Regional Federal daquela região, né? E também quais são as normas lá de plantão, enfim, de substituição, de desembargador, não, né? Então, eu aqui agora não posso nem falar sobre especificamente porque ao meu ver, ali foi a maior lambança que já se teve no judiciário. Não, já teve piores já. Já teve piores. Mas, enfim, foi um vai e vem de decisões judiciais aí, na qual um ordenou a libertação, outro relator, né, do caso suspendeu a decisão. Então, essa decisão até foi enterrada, né, foi superada pela decisão do relator do caso. Então, se teve aí no TRF da quarta decisão essa proliferação de decisões aí contraditórias, né? Mas, enfim. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não, vamos lá. Vamos fazer aqui a correção da nossa
da nossa avaliação, eu aqui vou... só um momentinho, não vou compartilhar mais aqui os slides, certo? Mas a aula continua sendo gravada, né? Deixa eu aqui... Está sendo projetada aí algum slide, alguma coisa? Deixa eu ver se eu consigo. Alguém pode me dizer? Tá não, Vinícius? Não. Então vamos lá, pessoal. Ó, a primeira algumas, né, na verdade, de início, algumas considerações. Pessoal, sim, logo nas instruções da nossa avaliação, eu já especifiquei que avaliações similares, e até na mensagem que eu pedi para o coordenador colocar no grupo para vocês, né? E até coloquei isso como instrução na prova, de que provas similares, né? Avaliações similares, respostas iguais, né, aos colegas, ou copiadas da internet, seriam devidamente anuladas, certo? E seria atribuída também nota 0 àquelas respostas que fugisse ao tema que estava sendo trabalhado, que estava sendo proposto, e também que apresentasse um texto incompreensível, certo, pessoal? De logo, vou dizer para vocês, teve muitas avaliações idênticas a de outros colegas, certo? Idênticas mesmo. Até os erros de português foram copiados, né? Então, numa análise perfunctória que seja, que eu fiz as avaliações, de logo já dava para identificar essas respostas idênticas, certo? E me entristeceu muito porque não estava difícil, né? Eu pedi as respostas numa objetividade, certo? Correção de linguagem também. Não precisava ser respostas gigantescas, né? Enfim, doutrinas e mais doutrinas, não. Respostas com objetividades. Aqueles que colocaram também doutrinas, se fizeram a citação correta, ok, beleza, não tem problema nenhum. Mas o que pesou muito foi que teve muitas avaliações idênticas, né? E eu mesmo não segui com minhas instruções aqui, né? Eu disse que seriam anuladas, né? Disse que seriam zeradas, mas mesmo assim eu considerei muita coisa, né? Eu considerei muita coisa mesmo. Eu fui assim tirando o máximo, né, do que pude para não anular, não zerar provas, né? Fui considerando muita coisa mesmo. Então, pessoal, eu queria apenas que vocês, com as palavras de vocês, né, colocassem as respostas nas provas, né, fizessem, porque não estava difícil, tudo foi falado em sala de aula, está no livro de vocês também, está nas nossas aulas disponíveis no AVA, em bibliografia complementar, enfim, tudo que foi citado, né? Mas, enfim, fica aí, né, a dica para as nossas próximas avaliações. Outro ponto também que eu coloquei para vocês é de que as avaliações deveriam ser enviadas em arquivo PDF, mas aceitei também em arquivo Word, sem problemas, porque tem pessoas que talvez poderiam não ter o arquivo em PDF, aceitei em arquivo Word. Mas, pessoal, teve gente que enviou a prova no corpo do e-mail, certo? No corpo do e-mail. Então, assim, eu ainda aceitei. Só para vocês terem ideia, eu ainda aceitei, né? E possibilitei a correção. Então, assim, mas eu não tenho. Mas como é que você conseguiu enviar, então? Né? Nos celulares também hoje tem já o Word, enfim, o bloco de notas, que vocês poderiam fazer isso, né? Mas muita gente também enviou no corpo do e-mail. Mesmo assim, eu aceitei. Mas, enfim, vamos lá para as nossas questões. Pessoal, a primeira questão, bem fácil, bem tranquila, dizia o seguinte:
quais são as formas históricas de resolução de conflitos? Gente, esse tópico foi a nossa primeira aula. Bem fácil, bem tranquilo, que eu queria que vocês colocassem aqui. Pronto. Autotutela, arbitragem, atividade jurisdicional, conciliação, mediação. Pronto, pessoal. Se vocês colocassem, se vocês tivessem colocado isso, beleza, ok. Mas, quem explicou também, ótimo, perfeito, certo? Muitos podem ver aí, mas eu coloquei isso, né, na minha resposta, beleza, mas sua prova estava igual a de outro colega, ou de outros colegas, né, então não foi considerada, certo? Mas idênticas até nos erros de grafia, nos pontos, nas vírgulas, né, no travessão, nos parágrafos, né, até a forma de edição das avaliações foram idênticas, ainda que o conteúdo estava corretíssimo, mas por ser prova similar, provas idênticas, não foi considerado. Então, primeira pergunta, quais são as formas históricas de resolução de conflitos? Autotutela, arbitragem, mediação, conciliação, atividade jurisdicional. Pronto, apenas isso. Quem explicou, ótimo, perfeito. Segunda pergunta. Ademais, é apenas o Estado, por meio do Poder Judiciário, que está autorizado a desempenhar a função de pacificação de conflitos? É apenas o Estado que tem essa função de pacificação de conflitos? Pessoal, quem respondeu que não, que é apenas o Estado, por meio do Poder Judiciário, que não é apenas o Estado, né, mas que a própria lei, lá no seu artigo 3º, né, da possibilidade da arbitragem, acertou a questão. Né? No artigo 3º, parágrafo 1º, diz o seguinte, é permitida a arbitragem na forma da lei. Pronto, então não é apenas o Estado que tem a função, né, que está autorizado a pacificar os conflitos. A própria lei dá essa possibilidade à arbitragem também. Né? Pronto. O próprio artigo 3º fala de conciliação, de mediação também. Essa é a primeira questão. Fácil, tranquilo. É isso que eu queria de vocês. A segunda questão. Disserte sobre o princípio do acesso à justiça, sua constitucionalização no processo, suas dimensões e previsão legal. Falei isso exaustivamente para vocês. Isso lá na nossa terceira aula, na nossa quarta aula, na nossa segunda aula, né? Essa foi uma questão que muita gente acertou, né? Então, foi bem tranquilo. Mas, enfim, o que se tem desse princípio do acesso à justiça? Essa foi a primeira pergunta, né? Falar sobre ele. E aí, vocês poderiam citar sobre o direito do acesso à justiça, como fixação do princípio da ampla defesa, né, do contraditório, também de possibilitar a busca ao poder judiciário, certo, pessoal? Vocês poderiam também, citar, né, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, certo? Aí o princípio da inafastabilidade da jurisdição, enfim, muitas questões vocês poderiam colocar nessa primeira pergunta, né? E que esse artigo também é positivado, é fixado pela nossa Constituição da República, certo, pessoal? Então, é bem fácil, né, esse acesso à justiça, né, garantindo, né, por meio desse princípio, o acesso ao Poder Judiciário, né, que é um pilar do Estado democrático de direito. Bem fácil, era isso que eu buscava de vocês. E no tocante à constitucionalização, né, se tem-se sobre a incorporação dessa norma constitucional no Código de Processo Civil e também no ponto de vista infraconstitucional, né, no Código de Processo Civil, ela ser concretizadora dessas disposições constitucionais. Eu falei tudo isso em sala de aula,
né? Enfim, era isso que eu queria. E na segunda pergunta tem assim, ainda seria o pedido de justiça gratuita expressão do princípio do acesso à justiça? Fale sobre, né? Pessoal, de fato, o princípio da justiça gratuita é a expressão do princípio do acesso à justiça, no qual o Estado ele vai prestar assistência jurídica integral e gratuita para aqueles que não podem pagar, né? Para aqueles que vão comprovar a insuficiência de recursos. Artigo 5º também da Constituição. Né? Teve gente que falou também da Defensoria Pública, lá no seu artigo 134, está correto também, certo, pessoal? Então, lembrando que esse pedido, né, previsto também na Lei 1050, nos artigos 98 e seguintes do novo Código de Processo Civil, certo? Enfim, era isso que eu queria de vocês, bem fácil também. Na questão 3, se tem o seguinte, vamos lá. O artigo 1º do novo Código de Processo Civil dispõe que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federativa, na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições desse Código. O novo Código de Processo Civil, portanto, traduz a forma adequada de pensar sobre o processo civil, na verdade, agora, à luz da Constituição Federal. Olha que interessante que eu estou perguntando para vocês. Julgue os itens a seguir, se verdadeiro ou falso. Pronto, vocês vão dizer se verdadeiro ou falso, essa é a primeira situação. E disserte sobre cada princípio, indicando, inclusive, sua previsão legal. Então, pessoal, o que eu queria que vocês fizessem aí? Letra A, é verdadeiro ou falso? Está certo ou está incorreto? Pronto. Está incorreto? Explicar o porquê, né? À luz dos princípios esculpidos na Constituição Federal e também no novo Código de Processo Civil. Apenas isso. E a letra A vem dizendo, observa o princípio da igualdade das partes. O juiz que determina a emenda da inicial antes de indeferi-la, pessoal, falsa, incorreta. Lembra que eu falei isso em sala de aula também e contei um caso meu, um caso concreto em que eu atuei. Falei o seguinte, né? Até citei de uma ação lá em São Paulo, em que tem um processo na qual um juiz ele determinou a emenda da inicial porque faltou o pagamento de uma guia, né? De custas. Deu um prazo para isso. Então era isso que eu queria que vocês colocassem, né? Que era incorreto é que o magistrado, ele verificando que tem vícios sanáveis, ou seja, vícios que podem ser corrigidos na petição inicial, ele vai possibilitar a parte emendar a inicial, certo? Isso tudo é o quê? É o princípio do contraditório, certo? E não é o princípio da igualdade. Teve gente que explicou o princípio da igualdade e mesmo assim eu aceitei, certo? Porque aí vocês dissertaram sobre o princípio da igualdade. Mas não é essa a resposta, tá? Não é o princípio da igualdade. É o princípio, né, do contraditório, possibilitar a parte de resolver um vício, né, antes de indeferir a petição inicial, certo? Aí, artigo 9, 10, 11 do novo Código de Processo Civil. Beleza, pessoal? Outro princípio também interessante, e ninguém colocou, era o princípio da cooperação, né? O princípio da cooperação. Né? O magistrado, e eu falei isso em aula também, em sala de aula, né? Isso foi nossa terceira aula, foi segunda aula, coisa nesse sentido, né? O magistrado, ele, como faz parte do processo, ele tem que cooperar também para o bom andamento do processo. Falei isso em sala de aula, certo, pessoal? B, o princípio da boa-fé processual é destinado apenas às partes e aos advogados. Errado, incorreto, né? O artigo 5º fala sobre isso, o artigo 14 também vai falar sobre isso, em que todas as pessoas que atuam no processo, todas as pessoas que participam do processo têm o dever de boa-fé processual. Juiz,
parte, terceiros, auxiliares da Justiça, membros do Ministério Público, membros da Defensoria Pública, né? Os servidores, os servidores, enfim, todos têm o dever de atuar sob o princípio da boa-fé processual, esculpido lá no artigo 14 do novo Código de Processo Civil. Muita gente também acertou essa questão, mas não fundamentou da forma correta. A letra C, todo mundo também, acredito que a maioria acertou essa questão. A C diz o seguinte: o contraditório consiste em uma garantia efetiva de participação das partes no desenvolvimento do litígio, mediante a possibilidade de influírem em igualdade de condições, no convencimento do magistrado, contribuindo na descrição dos fatos, na produção de provas e no debate das questões de direito. Pessoal, verdadeiro, certo? Princípio do contraditório, certo, pessoal? A manifestação da parte, ela tem que ser capaz de influenciar o julgador na sua decisão, certo? Então, até o 489 do novo Código de Processo Civil diz que considera-se não fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo legislador. Então, é dever do magistrado enfrentar todas as questões que são levantadas, né? O princípio do contraditório também, lá no artigo 9, 10, 11 do novo Código de Processo Civil, certo, pessoal? E a D, pelo princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, nenhum juiz será afastado de suas funções sem que lhe sejam garantidos em processo adequado os direitos inerentes ao contraditório e ampla defesa. Nada a ver com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Foi um dos princípios que nós falamos, nós assim, tivemos uma luta com esse princípio aí, porque estudamos ele tanto mesmo. E ele respondia aqui, essa letra D, respondia de acordo com a questão 2, né? A segunda questão da prova, né? Então, se tem aqui, pessoal, que está incorreta o princípio da inafastabilidade de jurisdição, lá do artigo 5º, inciso 35, vocês falaram até no acesso à justiça, assegura que nenhuma lesão, ameaça de lesão serão excluídas da apreciação do Poder Judiciário. Gente, só para vocês terem ideia, teve colegas que na questão 2, correta, respondeu correto, belezinha e tal, e aqui na letra D erraram, né? E uma resolveria a outra, bem fácil, bem tranquilo. Então, o que se protege aqui é um direito fundamental, né? Da inafastabilidade da jurisdição. Não tem nada a ver com o juiz afastado de suas funções, certo, pessoal? Era isso que eu queria de vocês. A prova bem fácil, a prova bem trabalhada em sala de aula, né? Bem tranquila mesmo de se resolver. Beleza? Alguma dúvida, alguma questão? Outra situação importante, só para falar com vocês aqui. Pessoal, observem também a correção da linguagem na hora que for fazer a prova, certo? Muitos erros de português em que, para o nosso terceiro semestre aqui, é inadmissível esses erros, certo, pessoal? Não pode mais cometer esses erros. Palavras que nós falamos muito aqui, como magistrado, como emenda, né? A gente não está cobrando aqui a crase, nada disso, não. Só a escrita correta das palavras que nós falamos tanto em sala de aula, certo, pessoal? Ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Eu fiquei preocupado. Eu tava olhando aqui, eu só errei uma letra aí, tirei uma nota daquela. Cada um sabe. Mas, enfim. Ô Vinícius. Eu desci, pois não. Deixa eu te falar aqui. Inclusive, eu tô com a prova aqui corrigindo, né? Pode dizer, amigo. Eu não vi nenhum erro de português em minha prova. Mas eu não falei que foi na Eu sua.
Eu até queria que tu corrigisse novamente e mandasse para mim aí no privado, Não, porque tem uma pergunta, a resposta do contraditório, eu escrevi tudo certinho, só não botei o sim ou não, mas o contraditório dava para tu perceber qual seria a minha resposta, entendeu? Vai dar para você perceber que eu cheguei a colocar assim, conforme a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso tal, BBB, pronto, e aí tu não considerou, não. pronto, vamos lá. A questão da correção de linguagem, eu falei para todos, né? Tudo aqui eu estou falando para todos, não estou especificando ninguém, certo? Mas quem tiver com alguma dúvida na prova, pode me chamar no privado, até para não ficar uma coisa aberta aqui, para todos também, né? Não pode sentir à vontade. Pode me chamar no privado, lá no WhatsApp, vocês têm meu número, né? Até por e-mail também, que eu posso explicar cada ponto da prova para vocês. Certo, Odessi? Até para não ficar aqui, para né, não ser um comentário de sua avaliação, eu posso te mandar lá no WhatsApp, tranquilo? Pode, eu gostaria que tu olhasse novamente e me enviasse Sem no problema. WhatsApp. WhatsApp que eu te mando, viu? Tá ok, agradeço, Vinícius. Boa noite. Valeu, boa noite. Vinícius, a minha eu não vou nem lhe mandar. Que a minha, ela tá toda, graças a Deus, ela foi feita toda com base no que preceitua a lei, conforme meus livros, conforme aquilo que eu estudo, mas seja feita aí a sua vontade. Deixa quieto, Você sabe. deixa quieto. Mas enfim, pessoal, vamos lá. Mais alguma dúvida? Se não tiver dúvida, grande abraço, boa noite, continue estudando, tá? Fiquem atentos também, porque é interessante focar nos nossos estudos aí. Beleza? Se não tiver mais dúvidas, um grande abraço, boa noite para vocês. Estou à disposição. Boa noite. De todos. Boa noite.